Pina e eu vou falar um pouquinho sobre a P1 de programação. Aqui no exercício 1, nós tínhamos que fazer a média do aluno e ver se ele tinha sido aprovado, reprovado ou se ele estava de exame. Primeiro eu fiz uma variável aluno igual a string, que quer dizer que tudo que for digitado aqui vai ser uma palavra, um texto, né, na realidade. E aqui na presença é igual a float, porque esse float quer dizer que a presença ela pode ser o número decimal. Aqui para P1, P2, P3, P4, tanto quanto para os trabalhos, a ideia foi exatamente a mesma. Float e digitar a nota do trabalho. Float porque as notas tanto das provas quanto dos trabalhos pode ser o número com casas decimais, não necessariamente o número inteiro. Então por isso o uso do comando float. Agora aqui, calculando a média das provas, que é P1, P2, P3, P4, P5, com os, P4 melhor, com os pesos delas, dividido por 12, que é a soma dos pesos. E aqui ele devolve print a média das provas e replica aqui o resultado da fórmula da média das provas. A mesma coisa para os trabalhos. A média dos trabalhos calculada aqui na fórmula, e aqui a sua média dos trabalhos é média dos trabalhos replicando o que foi calculado em cima. A média final é a média das provas, com o peso da média das provas, mais a média dos trabalhos multiplicado pelo peso da média dos trabalhos. E aqui a print, a média final, é média final replicando o resultado da fórmula de cima. Aqui fizemos três condiçõezinhas para que if, se a média final for maior ou igual a 7 e a presença for maior ou igual a 0,75, esse aluno foi aprovado. Se a média dele estiver entre 7 e 3,5 e a presença for maior que 0,75, ele está de exame. E se a presença dele for menor do que 0,75 ou a média final for menor do que 3,5, ele foi automaticamente reprovado. Agora, colando esse programa no Colab, ele pede primeiro o nome do aluno, então vamos pôr o nome. As médias, as notas, a frequência, melhor dizendo, 0,8. 9, por exemplo. Aqui as notas: 8,7, 7,8, 9, e aqui pode ser 6,8, por exemplo. Agora a nota dos trabalhos: 10, 9, 10, 6. Pronto. Ele te dá a média das provas, ele te dá a média dos trabalhos, a média final e o status, se foi aprovado ou não. Executando aqui só mais uma vez. Por exemplo, frequência 0,6, as notas aqui 9, 10, 9,8 e 8,9, por exemplo, e os trabalhos aqui 10, 10, 10, 10. Ele tem a média das provas, a média dos trabalhos, a média final. E ele foi reprovado. Por quê? Porque a frequência dele tinha que ser maior do que 0,75, porque senão ele ia ser reprovado. E como a frequência foi 0,6, obedecendo a essa condição aqui, ele foi automaticamente reprovado. Então o programa está rodando bonitinho. Indo agora para o exercício 2. No exercício 2 foi feito aqui um vetor chamado L, uma variável x, float, porque esse número pode ser com casas decimais, e aqui duas variáveis, uma par e uma outra negativo, que é igual a zero, porque no princípio tem 0 números pares dentro desse vetor e 0 números negativos dentro desse vetor. Esse while aqui é um comando que, enquanto o x for diferente de zero, o x vai obedecendo isso aqui. L.append x, quer dizer, todo x diferente de zero vai ser adicionado a esse vetor L. E quando for digitado zero, ele interrompe o programa e aí acaba. Então aqui, print, o quadrado do número é x elevado ao quadrado, o dobro do número 2 vezes x, então ele calcula para todo x diferente de zero o quadrado e o dobro. Aqui, if você tem x de porcentagem 2 igual a zero, quer dizer que se x dividido por 2 tiver um resto igual a zero, o número vai ser par, por isso ele printa número é par, e esse par mais igual a 1 quer dizer que vai somar uma unidade a esse zero. Então a cada número par vai adicionar 1 nos números pares dentro desse vetor. E se for diferente disso, o número é ímpar, então ele te dá que o número é ímpar, e só isso.
Aqui, três condições para ver se o número é positivo, nulo ou negativo. A primeira, se x é maior que zero, o número é positivo. Se x é igual a zero, o número é nulo. E se não for nem igual a zero e nem maior que zero, o número é menor do que zero, então é negativo. E aí ele acrescenta uma unidade para cada número negativo, aqui nessa forma do neg igual a zero. L.sorte quer dizer o seguinte, que é para pôr os vetor L, os números do vetor L, em uma ordem crescente. L.sorte reverse quer dizer que vai fazer o reverso do sort, ou seja, vai pôr em ordem decrescente. Aqui, a quantidade de números pares. Você vai pôr aqui para replicar o resultado da forma dos números pares. E embaixo a mesma coisa, dos números negativos, replicando a quantidade de números negativos. Aqui, for in range de len de L, vai pegar todos os números de L e vai fazer uma soma. E aqui ele vai te replicar, que a soma é soma replicando o resultado dessa fórmula calculada em cima. A média é a soma, que foi calculada aqui, dividido por len de L. Len de L quer dizer que ele vai calcular a quantidade de números que tem dentro do vetor L. Então, a soma dividido pela quantidade de números é igual à média. O maior número é calculado pelo max, que é um número máximo, que aqui vai calcular um máximo valor dentro de L, e o mínimo é o min de L, vai calcular o menor valor dentro de L. Pondo agora no Colab, para ver o que acontece. Você digita o número, por exemplo, 10, por exemplo, menos 9, 8, por exemplo, e 0, para interromper. Pronto, ele te deu aqui o quadrado, o dobro, o par positivo de todos. Quando eu digitei o 0, ele interrompeu. Aqui a ordem crescente, decrescente, quantidade de números pares, quantidade de números negativos, a soma, a média, o maior número e o menor número. Fazendo mais uma vez. 9 menos 13, 9 e 0, por exemplo. De novo, ele executou perfeitamente, aqui dando todas as informações: quadrado, dobro, ímpar e negativo, aqui ímpar positivo no caso. Aqui, quando eu dei 0, ele interrompeu, a ordem crescente, a ordem decrescente, quantidade de pares nenhum, quantidade de números negativos apenas um, a soma, a média, o maior número e o menor número. Então ele rodou aí certinho. Indo agora no exercício 3, nós temos o seguinte aqui: uma matriz feita com a estação do ano e quando essa estação se inicia. Aqui uma contagem do número de linhas, uma contagem do número de colunas, for in range, o print da matriz. E aqui temos duas variáveis, o dia e o mês. Aqui elas seguem a mesma lógica. Int porque tanto o dia, um dia do mês, quanto os meses do ano tem que ser um número inteiro. E aqui você edita a data do seu nascimento, o mês do seu nascimento, e aqui essa variável estação, ela está entre aspas, sem nada entre aspas, porque ela vai ser calculada abaixo. Aqui eu fiz uma série de condições para calcular cada mês a sua estação. Então, o mês 1 e o mês 2, a estação quer dizer verão. Então, se você nasceu ou no mês 1 ou no mês 2, você nasceu durante o verão. Aqui a mesma ideia, mês 10 ou mês 11, primavera, 7 ou 8, inverno, 4 ou 5, outono. E aqui embaixo os meses de transição entre uma estação ou outra. Se você nasceu no mês 3, a partir do dia 20, você nasceu durante o outono já. Então tem que fazer essa variável. Então, se foi antes do dia 20, foi no verão. Igual aqui no mês 6. Se foi depois do dia 20, foi no inverno. Antes do dia 20, outono. Mês 9. Depois do dia 22, primavera. Antes do mês 2, outono. Inclusive aqui está errado, aqui seria inverno, então eu vou corrigir também quando eu passar no Colab. E aqui, mês 12 ou mês 21, a partir do dia 21 do mês 12 foi verão, antes foi a primavera. E aqui ele te dá a estação que você nasceu. Pondo no Colab. Agora, corrigindo aqui, em vez de outono, deveria ser inverno. Ups, inverno. E agora, pondo o programa para rodar, você digita aqui, por exemplo, um dia 9 do mês 12, ele te dá primavera.
fazendo outra vez um dia de quebra, por exemplo, dia 21/12, ele te dá que foi no verão, já obedecendo a essa condição aqui. Então ele rodou também direitinho. Bom, agora indo para o exercício 4, nós vamos ter o seguinte: duas partes, uma sem vetor e a outra com vetor. Primeiro sem vetor. Foi feito duas variáveis, o dia e o dia com mais vendas, que vão ser calculadas abaixo. Aqui vendas igual a zero e maior igual a zero. For in range 7, por quê? Porque são 7 dias da semana, então ele tem que repetir essas duas perguntas aqui por 7 vezes. Então aqui você vai inserir primeiro o dia da semana, aqui você vai inserir quantas vendas teve neste dia da semana. As vendas int, porque só pode ser inteiro o número de vendas. E aqui uma condição: se o vendas for maior que o maior vai ser igual a vendas, porque o maior é sempre o maior. E o dia com mais vendas vai ser igual ao dia digitado em cima. E aqui ele vai te dar o print. O dia com mais vendas foi o dia com mais vendas e vendeu-se maior quantidade de pizzas. Agora com vetores, fez um vetor chamado vendas, for in range 7 para repetir 7 vezes. Par.append quer dizer, cada dia que você inserir vai adicionar no vetor par. E aqui, par.append, a quantidade de pizzas int, porque quantidade tem que ser inteira, vai adicionar nesse mesmo vetor junto com o dia da semana. E aqui for in range 7, para de novo 7 vezes 7 dias da semana. If vendas for maior que o maior, a mesma ideia de cima. O maior vai ser igual a vendas. E aqui ele devolve o dia com mais vendas foi vendas e vendeu-se maior pizzas. Agora, pondo no Colab para executar a questão 4. Escrevendo os dias da semana: segunda, 9, terça, 10, quarta, 15, quinta, 8, por exemplo, sexta, 90, sábado, 89 e domingo, por exemplo, 87. Ele dá que o dia com mais vendas foi sexta e vendeu-se 90 pizzas. Sexta, 90 pizzas. Agora com vetores, mesmo processo. Segunda, 8, terça, 10, 10, quarta, 14, quinta, 65, sexta, 87, sábado, 76 e domingo, como 75, por exemplo, ele te dá que o dia foi sexta com 87 pizzas, rodando perfeitamente. Então é isso. Obrigado pela atenção.